Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou muito grato assim a cada elemento da equipe, e cada elemento tem muita importância. Então cada elemento tem que ir valorizando-se e observando o procedimento que ele tem que ter com ele, porque a vida é dele, então ele tem uma importância, mas ele tem ele. Fica bem fácil assim de observar que a criança, os pais supervalorizam, e se aquela criança não fizer um zelo para continuar recebendo aquele valor, naturalmente os pais param de dar o valor. Então passa a dar outras compensações. Mas nós, na nossa vida de trabalho, é o mesmo procedimento. Continuarmos valorizando-nos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é sexo. É bem importante assim observar que existe o masculino e existe o feminino. Existe o positivo e o negativo. Precisa de lembrar assim que não é negativo na forma comum que falam de pessoas. São dois polos. A eletricidade tem o positivo e o negativo. E tem também os levianos. Os levianos é muito difícil porque eles estão sempre de acordo e eles sempre sabem de tudo. E normalmente as pessoas que sempre se posicionam assim na vida são as pessoas que não sabem nada e que não tiveram nenhum aprofundamento. Então nós vamos sempre falar assim dos que são coerentes. E os que são coerentes, o masculino e o feminino, estão sempre procurando, no seu período de formação, uma orientação correta, procurando uma pessoa que orienta corretamente sobre esta parte. E cada um vai observando assim que aqueles que procuram orientar, normalmente são os que menos sabem. E ao longo dos anos a gente vai confirmando assim, aqueles que se prontificaram a falar sobre sexo, ao longo dos anos vamos confirmando assim que a pessoa só falou aquilo que ela imaginava que fosse, devido à repercussão que ela passou a ter na sua vida e vendo os seus descendentes, cada um vai confirmando. O germe espiritual, quando saiu para a criação, foi definindo o seu posicionamento, porque ele é criado neutro, a mesma coisa de uma semente. Sabe-se a semente que é masculina e a semente feminina no local em que ela se encontra. Mas de uma maneira geral, se faz uma verificação, vai confirmando que não existe uma diferença. Então assim é o germe espiritual. À medida em que ele foi tendo o desenvolvimento, ele foi caminhando para aquela tendência. E é bem importante a pessoa lembrar assim, no desenvolvimento, ele foi definido como masculino e foi definido como feminino. Com a sua caminhada, ele então tem a possibilidade de ficar forte e desenvolver as duas partes. É bem interessante porque muitas vezes acham assim e falam que sempre tem a parte complementar. Essa parte complementar não é uma cisão que houve de um germe espiritual. É aquela parte que está faltando para uma complementação. Fica bem fácil assim de observar um jovem no seu período de mocidade, no seu período de homem, de mulher. Então se arruma um companheiro, se arruma uma companheira que sentem que vai ter uma complementação. Assim que os dois se entrosam, se unem, eles têm coragem de saírem da casa em que eles foram criados e muitas vezes com uma perspectiva de irem para uma região distante e lá fixarem raízes. Então essa complementação é aquilo que tem a parte masculina e aquilo que tem a parte feminina. Porque se nós estamos na criação para termos o nosso desenvolvimento, encontrarmos numa condição de amadurecidos, então precisamos de ter todo o tipo de vivência. E é bem importante assim. Todas as coisas na criação têm um tempo.
a complementação fica bem fácil assim. Então, no caso da formação de um lar, a mulher complementa aquela parte que fica boa para um repouso e o homem possibilita a manutenção daquele lar. E nenhum trabalho é menor do que o outro, é um complementando o outro. Cada espírito humano tem que ir observando a maneira que ele é, para não atrapalhar a vida da outra parte. Então essa complementação não está relacionado à parte financeira, está relacionado sempre a usar bem aquilo que tem. E fica bem fácil assim de observar há várias décadas a vida dos nossos pais, a vida dos nossos avós, está sempre relacionado à maneira harmoniosa que viviam. Então é sempre naquela condição muito importante da complementação. Quando um espírito humano masculino tende a transgredir a sua personalidade, achando assim que pode viver as partes femininas, então com aquelas tendências, tende a nascer com um corpo de mulher numa próxima vida. A mesma coisa acontece com as mulheres, que tende à masculinização. Então, na próxima vida, tende a ser homem. E é muito sério assim, porque aquele espírito masculino que nasceu num corpo de mulher, ele não é nem mulher e nem é homem. Muito cuidado assim, cada um tem que ter com as profissões, com o excesso de esporte, e muitos homens têm que ter cuidado também com muitas profissões que levam a essas tendências. Para viver desta maneira fica bem sério assim, porque numa vez seguinte fica como levianos. Os levianos, eles estão sempre querendo facilitar as coisas, mas a facilidade que apresentam, os elogios que trazem, é sempre possibilitando uma degradação. Nunca tem dentro deles uma firmeza, uma segurança, uma orientação precisa, justamente porque não são homens, também não são mulheres. Então, se continuam com essas tendências, entra naquela condição de não ter uma serventia na criação. Essa é uma coisa bem interessante, porque a importância que existe da propagação do espírito humano na matéria grosseira é justamente possibilitando que o enriquecimento de um novo espírito humano encarnando-se, tendo as suas vivências. Então, como os levianos não têm esta possibilidade, então naturalmente a propagação da espécie terminaria. Nós temos que lembrarmos assim: a vida, ela é bem interessante e que a parte sexual só existe na matéria grosseira. Os órgãos reprodutores masculinos, órgãos reprodutores femininos, somente na matéria grosseira é que existem. E que não está relacionado a utilizá-los somente para a propagação da espécie. Nós temos que ir lembrando assim que o Criador, ele faz seleção do plantel. Ele procura o melhor reprodutor, ele procura a melhor matriz, para que a qualidade da espécie é mantida. E nós, ao longo dos anos, vamos confirmando essa beleza que existe naturalmente. Numa grande escala, com os grandes criadores, e numa pequena escala, com uma dona de casa, num pequeno espaço livre que ela tem na sua propriedade, e ela cria animais ou aves, e ela vai mantendo a qualidade daquelas aves, daqueles animais. E os seres humanos têm que lembrar assim, que para ter a propagação precisaria também de ter a qualidade. E a qualidade não é só ter o recurso financeiro para manter aquela criança. A qualidade do espírito. Porque nós já ouvimos falar que tem pais bons que têm filhos ovelhas negras. O descuido desses pais, o ambiente em que eles frequentam,
e a possibilidade assim dos costumes ruins. Esse costume ruim possibilita vir ovelhas negras para dentro daquele lar. E nós sabemos que um filho é a vida inteira. A parte do sexo que os seres humanos têm não está relacionado para somente trazer filhos para a matéria grosseira. Tem que ter também a qualidade interna. Se nós observamos, vamos confirmando que não houve uma melhora do espírito humano na matéria grosseira. Sempre a história é que tem o dominador e que tem o dominado, que tem aquele que usurpa e tem aquele que é usurpado. Então, o desenvolvimento seria respeitar o seu semelhante. Isso fica bem claro assim nos ensinos de Jesus, que ele fala: aquilo que fizeres a um de seus semelhantes, a mim estará fazendo. Quer dizer que nós só vamos poder voltar para o reino do Espírito quando a nossa centelha espiritual, quando o nosso espírito tornou-se de uma maneira cristalina, que não tem mais mácula. Então, se nós não respeitarmos o nosso semelhante, nós vamos ficar com máculas. E cada um tem que lembrar assim: para trazer um filho, tem que ter uma qualidade espiritual também, para trazer um filho que traga uma bondade para esta terra, que traga uma sabedoria e que a terra fique mais qualificada. Sexo é bem importante a pessoa lembrar que existe o feminino e existe o masculino. Existe o positivo e existe o negativo. E que a maneira que tem para usar esses órgãos seria também nesta condição de não colocar o espírito sob esse manto da matéria grosseira. Então a vida tem que ser para um enriquecimento. Então, se a pessoa usa exageradamente para prazeres e usa exageradamente para procriação, essa pessoa não está trabalhando de acordo com os ensinos do Criador. Então, na nossa vida, todas as coisas são muito bem feitas, porque um período curto de algumas décadas não é suficiente para ter uma transformação do corpo de matéria grosseira. O corpo de matéria grosseira é uma parte que o espírito utiliza para viver na matéria grosseira e aprender a movimentar esse corpo. Quando ele ficar enriquecido, então ele volta mais próximo da luz, porque ele ficou fortalecido. E esse fortalecimento não é a pessoa ficar carregando peso ou fazendo ginástica. O fortalecimento é no equilíbrio. No caso, se tem uma companheira ou se tem um companheiro, é complementando. Não é uma parte que está faltando, é um complemento. Então tem que lembrar que muitos falam assim da outra parte. A outra parte, quando a pessoa conhece as leis do Criador e procura viver de acordo com elas, então a outra parte fica fácil de complementar, porque ele sabe assim que o alvo tem que ser espiritual. Quando a pessoa convive e que tem o mesmo objetivo, não está relacionado a ser desta maneira ou trabalhar de outra maneira. Está relacionado que vão caminhar juntos e que a vida vai dar certo porque o alvo espiritual é superior. E se acontecem de trazerem filhos, possivelmente farão ligação com o espírito que apresentam as mesmas tendências. Quer dizer que sempre vai ter um alvo espiritual. Então, nossa vida ela é muito simples. Nós temos que lembrar assim, que quando um homem arruma uma mulher, ou quando uma mulher arruma um homem, se trouxerem um filho, o filho não pode ser um motivo de ligação desse casal. Então, o filho tem que ser uma outra perspectiva. Tem que dar para esse filho uma condição que ele possa ter o desenvolvimento e ele possa, com esse desenvolvimento, ele saber das leis do Criador e lembrando que ele tem que ter a sua personalidade.
e que um tempo depois ele vai caminhar com suas próprias pernas. Independente dos pais, esse filho, se ele não for morno, se ele não for conveniente, o recurso que os pais têm, normalmente os pais acham assim que tem que dar para os filhos aquilo que eles não tiveram. Então esses pensamentos errados, a pessoa tem que lembrar que primeiro o sexo não é para procriação, o sexo é para prazer. Mas se tem excesso, então a pessoa vai viver sob o manto da matéria grosseira. Então o espírito que teria que ter uma condição de guiar o corpo de matéria grosseira, então ele passou a ser guiado pelo corpo de matéria grosseira. Isso é bem interessante porque quando a pessoa apresenta uma naturalidade com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, ela esforça para conhecer aqueles ensinos e viver de acordo com aqueles ensinos. Muitas vezes ela tem facilidade de mudar a norma do tempo e do espaço. Então ela passa a ver antes aquilo que é melhor. Ela não precipita, ela dá o passo conforme o tamanho das suas pernas. Então, num relacionamento, a pessoa também passa a ser cuidadosa e se acontecer de tiver que orientar um jovem em formação, um filho, essa orientação sempre terá que ter uma precisão. Então é muito comum os pais quererem fazer tudo para os filhos. E muitos falam assim que precisa de fazer mesmo, porque eles não tiveram. Esses pais precisam de lembrar que eles são muito qualificados porque eles não tiveram. E eles tornaram-se coerentes, esforçados, passaram a ter a ponderação porque eles tiveram que ter as vivências. Então, para um filho ficar qualificado, esse filho também tem que lembrar assim, que ele tem que ter as vivências. Se os pais saíram da casa dos seus pais, os filhos também possivelmente sairão. Evidentemente, se os pais não os tornaram mornos. Sexo é esta condição muito importante. O germe espiritual, ele não tem sexo. Nas suas tendências, ele foi desenvolvendo a parte feminina e foi desenvolvendo a parte masculina. Na nossa caminhada na criação, quando um espírito masculino, numa vez seguinte, ele vem habitar um corpo feminino, é porque ele foi descuidando da sua condição de espírito masculino. A mesma coisa acontece com o espírito feminino. No caso assim do excesso de esportes para as mulheres, tende a mudar a sua característica. No caso de muitos outros trabalhos, que até bem recentemente era feito somente por homens, esses trabalhos também vai tirando a parte sensível, a parte delicada. Essa parte delicada é a parte que o feminino tem uma ligação com a parte do enteal, porque a parte feminina é que faz a ligação para trazer espíritos para a matéria grosseira. E é bem interessante porque ao longo dos anos a gente vai confirmando numa moradia que teve vários filhos, e tem a mãe, tem o pai, e quando a mãe morre primeiro do que o pai, que venceu o tempo dela, que ela faz o passamento, normalmente aqueles filhos que iam com uma determinada frequência naquela moradia, eles aumentam essa frequência, justamente porque o que faziam com que eles fossem naquela moradia era a parte que fizeram a ligação, possibilitando que os seus espíritos viessem habitar na matéria grosseira. Então tem a consideração do pai e tem esta outra coisa muito importante. No equilíbrio da moradia, como não tem nenhum trabalho que é mais importante do que o outro, como normalmente o homem sempre saiu para trazer o recurso para dentro e a mulher fica, e a força que ela tem na formação dos filhos é uma força relativa. Então o equilíbrio da força, da determinação está sempre com o masculino, com o positivo, possibilitando o equilíbrio.
Isso fica bem fácil assim de qualquer um lembrar na época da infância, onde havia mais equilíbrio. Normalmente a mãe tinha determinados posicionamentos e quando os filhos excediam, ela utilizava o nome do pai para poder aqueles filhos ficarem equilibrados. E em muitos casos os pais falavam assim que se eles não se harmonizassem, ele ia embora com a mãe deles, ia deixá-los. É muito interessante porque isso acontece e isso sempre trazia de volta uma paz, um equilíbrio. Então o sexo é o masculino e o feminino. Numa formação coerente, estão sempre procurando um orientador correto. E passando disto, entra os levianos. Os levianos têm a facilidade e têm a facilidade também de degradar e de arrastar aqueles que se encontram em dúvida. Então a nossa vida ela precisa de ser pautada com um alvo espiritual. E é bem importante, porque quando tem esse alvo e o espírito passa a atuar, entra um equilíbrio. E se a pessoa descuida, achando assim que ela pode ter muitos prazeres com o sexo, então ela coloca o seu espírito sob o manto da matéria grosseira. E se ela descuida, então ela utiliza o sexo somente para a reprodução. E a vida tem mais finalidade do que somente trazer filhos para a matéria grosseira. E filhos também não faz com que o casal se una. E é bem interessante porque há milhares de anos, quando instituíram assim que as mulheres ainda tinham um saber e elas posicionavam, a mãe posicionava com o marido, posicionava com os filhos, a irmã posicionava com os irmãos, com uma coerência, existia uma consideração e também as irmãs consideravam os irmãos tendo uma ponderação, tendo uma coerência. Como elas não aceitavam todas as coisas que os sacerdotes impunham, atrapalhavam a vida e as pretensões dos chamados sacerdotes, então os sacerdotes instituíram que a realização da mulher se encontrava na maternidade. Se observarmos assim num processo coerente, o trabalho que dá filho, quantas vezes por dia uma criança é atendida, então o que acontece? Trazendo um filho ou dois filhos, existe um equilíbrio. Quando excedem ou mesmo um ou dois filhos, aqueles adultos daquela moradia normalmente não têm tempo mais para eles e normalmente não têm tempo para pensar. Trazer um filho tem que ser filhos ligados à luz, para que esses filhos também tenham uma vida equilibrada. E o equilíbrio está sempre com aquela condição muito importante do alvo elevado. Depois que quando uma pessoa fica velha, ela acha assim que agora ela vai ter tempo para ela. O tempo nosso é a vida toda. Toda época nós temos que ter tempo para nós. E é bem interessante porque na moradia a gente fica observando assim, que as coisas acontecem e que vários elementos da moradia nem ficam sabendo. Aquilo que a pessoa julgava que ela tinha uma importância, essa importância é muito relativa, porque tem acontecido muitos itens e ela nem teve a participação. Sexo, existe o masculino e o feminino. Quando a centelha espiritual saiu, ela não tem sexo. Então, à medida em que foi tendo o seu progresso, o seu desenvolvimento, então ela foi tendo a forma. Os órgãos reprodutores só existem na matéria grosseira. O ser humano tem que lembrar assim, é para um prazer e esse prazer tem que ser com um equilíbrio e com um alvo espiritual, porque se não tem um equilíbrio e não tem uma finalidade espiritual, não vai ter aquele amadurecimento que precisa de ter e vai ter um desequilíbrio e o espírito fica sob o manto da matéria grosseira. Então a evolução é desta maneira,
é quando o espírito passa a comandar. Aí então percebe-se a mudança da norma do tempo e do espaço e todas as coisas que a pessoa precisa para a sua vida de manutenção, para a sua vida na matéria grosseira, a maneira de ficar enriquecido é quando o espírito participa. E fica bem claro assim, quando uma pessoa tem um instante de lucidez, de uma informação, de um conhecimento, aquele instante de lucidez fica marcado na vida da pessoa. Então ela não esquece daquilo. Passa-se o tempo e anos depois, aquilo que ficou com a vivência do espírito é o que a pessoa lembra. E quando não tem uma compreensão, a pessoa sempre lembra numa escala abaixo, que ela deveria, que ela poderia, que se ela tivesse. Essas expressões é muito comum quando não tem atuação do espírito. Quando o espírito manifesta, quando a pessoa possibilita pelo equilíbrio, pelo alvo elevado, a pessoa não tem nada a achar que o ontem estava sendo melhor. Então, na nossa caminhada é a mesma perspectiva. Numa caminhada na vida para ir para o trabalho, como a pessoa tem um tempo determinado para chegar no trabalho, porque normalmente as pessoas fazem uma programação. Ela estuda o tempo que ela gasta para sair da sua moradia até chegar no ambiente de trabalho. Então, na sua programação, ela não pode ir parando. Ela tem que ir para aquele destino, para aquela finalidade. Na nossa vida é o mesmo propósito. A pessoa tem que ter um objetivo espiritual. E é bem interessante, quando começa a ter essa perspectiva, sempre surgem interferências. Ou a própria pessoa julga, ela agora precisa de fazer outra coisa. Mas quando tem o espírito atuando, tem esta coisa muito boa, tem o equilíbrio, tem a ponderação. No sexo é a mesma coisa. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter a ponderação e tem que lembrar assim que não é para a procriação, é para ter o prazer. E se esse prazer excede, então entra naquela condição da pessoa ficar sob o manto da matéria grosseira. Então o espírito fica submisso e a pessoa perde a lucidez e ela entra naquela condição de ficar envelhecida. Em toda a vida de uma pessoa, quando tem os excessos, tem o desequilíbrio. Sempre tem que lembrar que do alvo elevado e da importância que a pessoa tem que ter para ter a sustentação. Não existe uma alma que tenha uma cisão, que precisa de procurar a outra metade. O que existe é uma complementação, porque o espírito humano ele é íntegro por si. Então o feminino ele é íntegro por si, mas ele precisa de todas as vivências. E o espírito masculino também ele é íntegro por si, mas ele precisa de uma complementação. Então essa complementação é o que vai possibilitar uma elevação dentro. Dentro quer dizer que vai complementar, aquele espírito vai ficar enriquecido. E esse enriquecimento a gente vê no equilíbrio da moradia. Então estudar o livro Na Luz da Verdade, conhecer direito e procurar trazer as informações para o dia a dia e de ir percebendo que toda época da existência de uma pessoa, ela sempre vai encontrar-se sozinha. O conhecimento do livro Na Luz da Verdade, o conhecimento dos ensinos do Criador, vai possibilitando que a pessoa vai permitir que o seu espírito manifesta e ela vai ficar segura toda a época da sua existência. Aqueles que estudam, eles sempre encontrarão com esta condição, nunca solitários, mas com ele mesmo, com a segurança das informações dos ensinos.